É tudo sobre o amor, reflexões sobre a vida, autoconhecimento, relações e propósito à luz de Vedanta, com a professora Isadora Ferraz. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Olá, pessoal. Então, continuando esse nosso tema, desse tema tão amplo, né, chamado a mãe, né, que não fala só sobre as mães, mas sobre alguns estados, né, que a gente tem e que tem esse nome, né, de a mãe, não importando o papel e se a gente exerce esse papel de mãe ou não na vida. Então eu falava, né, hoje com uma paciente minha e falava ontem também com uma outra sobre essas conclusões que a gente tira de que a gente às vezes não é bom o suficiente ou a gente não é adequado o suficiente. No papel de mãe isso acontece muito, no papel de filho também isso acontece muito. Então esse local ele começa a acontecer dentro da gente muitas vezes quando a gente tira conclusões sobre essa nossa insuficiência. E eu acabo prestando mais atenção nessas conclusões do que no que está acontecendo em si, ou seja, no fato em si, nas minhas ações e nas minhas emoções e reações diante dos fatos. Ou seja, eu concluo determinadas coisas. Por exemplo, se eu sinto dor diante de uma situação, eu faço uma conclusão de que tem um problema mais sério comigo do que realmente tem. Se eu não dou conta de fazer algo, ou se alguém, né, com quem eu estou convivendo não dá conta, ou uma criança, ou alguém, né, que precise de mim e eu também tenha essa relação, né, de ajuda mútua com ela e algo não dá certo, eu faço conclusões de insuficiência sobre mim. E isso acaba acontecendo muitas vezes quando você se entende responsável pelo outro, né, pela dor do outro, pela ação diante de algo do outro. E essas conclusões, elas acontecem porque eu não estou olhando para mim e eu não estou olhando para o problema em si. Né? Mas sim eu estou diante mais das reações também do outro, né? Então tem algo importante nisso que é que eu olhe para o que eu tenho para fazer, né? Então, porque de fato, ainda que a gente fique chateado, a gente fique triste, a gente fique com raiva, isso é a condição humana. E nós mulheres sabemos que em períodos hormonais, né, como o TPM, isso acontece muito além do que a nossa vontade mental gostaria, né? A gente tem várias reações e reatividades maiores e até descontroles da mente, né? Como a gente não gostaria, e as mulheres sabem disso que eu tô falando. Talvez para os homens que estão ouvindo isso não fique tão claro, porque a condição hormonal feminina, ela faz alterações muito profundas e sazonais na nossa mente. E às vezes a gente não gostaria, né, de ter a mente da forma como a mente feminina se porta, mas ela se porta dessa forma. Então, diante dessas situações, né, que de repente a gente se vê, né, encurralado num local onde algumas ações acontecem diferente do que a gente gostaria, a gente deve se perguntar, né, o que eu tenho para fazer diante dessa situação, mas também o que eu tenho para aprender com tudo isso, né? Então essa pergunta, o que eu tenho para aprender, é muito importante, né? Porque o que eu tenho para aprender faz com que aquela questão inerte, vamos dizer assim, dentro da nossa mente, que seria a gente se tornar um vingador, né? Ela possa ficar um pouquinho mais restrita, né? E a gente possa julgar um pouquinho menos os outros, mas também se julgar um pouco menos, né? E na medida do possível, como eu falava hoje para uma paciente minha, na medida do possível eu ficar um pouquinho mais inabalável, porque é na medida do possível, porque se eu tenho condições hormonais ou se eu estou muito sobrecarregada como pai, como mãe, como filho, né, diante de uma situação, é na medida do possível, né? Porque tem várias coisas que influenciam a nossa mente, hormônios, um estado naquele momento, sobrecarga, cansaço, falta de sono, se eu comi muito açúcar, se eu tenho alguns traumas, se eu tenho projeções, se eu tenho medos. Então tudo isso vai sobrecarregar a mente e fazer com que a gente tenha reações que a gente não gostaria de ter, né? Mas então, na medida do possível, inabalável, né? Inabalável em qual sentido? De que o que a outra pessoa não faz não me cause tanta dor. Então essa é a proposta. Eu não digo que é fácil, eu acho que isso é bem desafiador para todos nós, me incluo também, né? E esse local onde eu tento
fazer com que essas reações minhas e do outro e aquilo que eu me sinto insuficiente ou que eu considero o outro também insuficiente não me abale tanto, pode ser uma boa tarefa de casa para a gente observar, né? Onde eu estou sendo abalado nos meus papéis, onde eu me sinto abalado pela omissão ou pela ausência do outro e me torno uma pessoa muito julgadora ou vingadora, né? Para que eu possa fazer um pouco diferente por mim e pelos outros que estão ao meu redor, tá bom? Então fica aí uma reflexão para que a gente observe na nossa vida onde isso pode estar acontecendo. Om Tat Sat Sarvam Brahmarpanamastu Harihi Om.